Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Agora vamos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, eu venho até você trazer informações que ocorreram durante essa semana aqui na Casa Legislativa. Uma decisão tomada, e bem tomada, foi a questão de nós não termos recesso parlamentar durante este meio de ano. Devido à pandemia, nós tivemos alguns problemas na nossa pauta e decidimos, na sessão de hoje pela manhã, que nós continuaremos com as sessões normalmente, como eram interrompidas no mês de julho e agosto. Por isso, eu quero pedir a cada um de vocês que continue junto conosco, caminhando lado a lado da Câmara Municipal. Através da nossa TV Câmara, da Rádio Câmara, você pode participar ativamente, ou ligando para o número 2524-1700. A sua participação é muito importante. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro, vamos aprender o que são partidos políticos. O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral, como você pode ver nos vídeos o que é política e o que é democracia. Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições, o principal meio de acesso ao poder governamental. Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários, organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial, e defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Há quem diga que a ideologia não é o mais importante e que, na verdade, os partidos querem o poder pelo poder. Infelizmente, às vezes, o comportamento de determinados políticos eleitos dá essa impressão, o que faz com que a sociedade desconfie dos partidos e dos políticos,
Sim, isso pode acontecer, mas cabe a todos nós um acompanhamento constante da política e das ações dos políticos. Só assim se pode manter e aperfeiçoar a democracia. Por outro lado, é natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo, mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. Vamos recapitular? Partidos políticos são associações voluntárias de pessoas com afinidades ou interesses comuns. Os partidos apresentam para a sociedade uma determinada visão de mundo, com os problemas que consideram prioritários e suas propostas de solução. São os programas partidários. A sociedade, ao votar nos candidatos indicados pelos partidos, exprime sua opinião com relação às visões de mundo dos diversos partidos. Portanto, os partidos políticos são instrumentos importantes para que exista competição pacífica entre ideias diferentes a respeito de como o governo deve ser e o que o governo deve fazer. No quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns vereadores. O primeiro a falar com a nossa equipe foi o vereador Cristiano Huguenin, do MDB, que falou sobre a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos nos ônibus da cidade. Trata-se da gratuidade dos idosos entre 60 e 64 anos. A gente sabe que devido à pandemia, algumas medidas mais restritivas foram necessárias num primeiro momento. No entanto, nós já estamos ultrapassando aquele período mais crítico e com a flexibilização das atividades, muitos idosos voltaram a trabalhar. E é de suma importância o trabalho deles, até porque em muitos casos é a única fonte de renda da família que o filho perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, um irmão, e esse idoso tem que levar o sustento para casa. No entanto, a restrição da gratuidade entre 9 e 4 da tarde está prejudicando muita gente e eles estão tendo que pagar a passagem. Então não cabe mais isso. Eu já vou agendar uma reunião com o prefeito para rever esse decreto para que isso seja feito o mais breve possível. Mantenha a restrição, mas dá o direito, dá 2 gratuidades por dia, uma ida e volta por dia, sem limitação de horário. Até porque a gente sabe que os idosos precisam ir ao médico, que eles precisam trabalhar, e eles precisam usar o transporte público muito antes das 9 da manhã e, por vezes, até depois das 4 da tarde. Então, eu acredito que a maneira mais correta e equilibrada de se agir é dessa forma. Naquele primeiro instante, tudo bem, só que a gente já passou desse momento mais crítico. Então, assim, e isso está impactando de forma cruel por causa da questão financeira que essas famílias estão atravessando. Então, estou trabalhando nessa luta aí para a gente rever isso aí e dar um pouco mais de alento a essa população. O vereador Márcio Damasio fez uma crítica sobre a iluminação pública na cidade de Nova Friburgo. Um morador lá do Belmonte, um conselheiro, me solicitou que havia algumas lâmpadas apagadas na rua e eu mandei um vídeo, mandei foto da rua e um requerimento pedindo que fosse feito o serviço. E o secretário enviou a equipe ao local para constatar se realmente as lâmpadas estavam apagadas. Então essa equipe se deslocou, foi lá, constatou que realmente estava apagada, mas não executaram o serviço e não voltaram para executar. Então a gente vê aqui uma falta de administração. Eu tinha ali provas documentais que as lâmpadas estavam apagadas, então a equipe não precisava ir lá ver, detectar que estava realmente apagada, tinha que ir para executar. Isso é falta de administração, é falta de planejamento, e infelizmente a nossa cidade está padecendo com isso. E nós, como representante da população, não podíamos ficar calados aqui, deixando ver essas coisas acontecerem e não se pronunciar. Infelizmente, não tem prazo ainda para voltar ao local, dizendo que não tem material, né? Então, a gente fica aí no aguardo, na esperança de que o secretário possa ter uma visão ampla, numa administração no macro, né? E quando ele receber um pedido do vereador, é porque a gente representa a população realmente, a gente pede para a população. Então, que possa atender os pedidos, porque são importantes
população está carente, precisando aí de uma atenção necessária nessa questão da iluminação pública. O vereador professor Pierre, do PSB, falou sobre a liminar da Prefeitura de Nova Friburgo, que foi cassada pela Justiça a pedido da Câmara Municipal. Olha, primeiramente tem que saudar o trabalho da Procuradoria da Câmara Municipal de Nova Friburgo, através do trabalho do Dr. Rodrigo Ascoli, e foi feito um agravo, né, em relação à ação que a Prefeitura conseguiu obter, a decisão junto a uma juíza de plantão na cidade do Rio de Janeiro. Essa decisão, inclusive, do desembargador, ou seja, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inclusive causou estranheza ao desembargador. Por que foi colocado o Estado do Rio de Janeiro como passivo? O iniciozinho da manifestação do desembargador traz isso, essa estranheza. Por que o município usou como polo passivo o Estado até agora? Ele não estava entendendo. Mas ele nem divagou por isso. Ele entrou direto no caso concreto e disse que os atos que a Câmara praticou estavam assegurando o direito de defesa. O que ele pede é exatamente que nós sigamos, após a decisão, o que a gente já estava fazendo, que é assegurar a ampla defesa do direito ao contraditório. Quer dizer, toda a ritualística ali era uma ritualística já praticada pelo Legislativo. Só que a Procuradoria da Prefeitura quer entender diferente. Tem que esperar uma decisão judicial para cumprir o direito que ela tem, que a gente sempre outorgou a eles aqui, através das ações da Câmara, mediante oitivas, mediante abertura para poder ter acesso aos procedimentos, a se manifestar. A gente vai fazer isso tudo de novo. Ontem a comissão se reuniu à noite e, por unanimidade, né, entendeu os procedimentos, o rito que a gente vai seguir agora, à luz da decisão do desembargador, né, que proferiu aquela derrubada em relação à liminar que a Prefeitura obteve de modo muito estranho, junto a uma juíza de plantão. Agora, na nota da Prefeitura ontem, eles colocaram que vão acompanhar muito de perto todo o trabalho, que se tiver algo errado, eles vão querer a nulidade do que for votado aqui na casa, né? Isso é uma contradição do que eles fizeram de não aparecer na oitivas. Como é que o senhor vê esse contraponto da Prefeitura? É muito estranho, né? Porque em momento algum aqui se prestou a exercer o direito de defesa e ao contraditório que a Câmara ofertou à sociedade de Friburgo, toda sabe disso. Quantas vezes nós ficamos aqui aguardando a Prefeitura enviar os seus representantes? A Prefeitura se manifestou no processo. Tem manifestação da Prefeitura, como é que ela diz que não tem defesa? Como é que ela diz isso? Então, quer dizer, há uma série de questões, eles não estão conseguindo se defender tecnicamente, eles partem para uma ação que é uma teoria do absurdo. Então, a prática do absurdo, a gente já conhece esse tipo de argumentação. Parte para uma ação tentando prejudicar um trabalho legislativo que está sendo feito de acordo com o que preceitua a legislação, no amplo direito à defesa. A gente identificou isso, a gente fez isso, atendeu a orientação, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e desde lá a gente está cumprindo isso. E a Prefeitura faz a questão de ignorar o direito que lhe é concedido. Ou seja, tem que esperar vir uma decisão de um desembargador derrubando uma liminar por eles conquistada estranhamente numa juíza, né, de plantão na cidade do Rio de Janeiro, com o Estado como passivo dessa ação, para poder agora chegar e dizer que vai acompanhar, que vai fazer isso, aquele outro. Que bom! Agora, pelo jeito, acho que entenderam que eles têm que vir aqui e prestar as informações, se é que eles têm as informações para prestar. Agora, mediante isso, foram quase um mês de pauta trancada na casa, né? Quanto isso atrapalhou o trabalho dos parlamentares? Sempre atrapalha a dinâmica da Câmara. Aí a questão é a seguinte, a pauta ficou trancada para assegurar o direito de defesa da Prefeitura. Quer dizer, a Câmara se prejudicou para assegurar um direito de defesa e vai dizer que não teve? A Câmara vai se organizar e vai colocar a pauta em diante. E sobre esse assunto, a TV Câmara produziu um vídeo onde o vereador professor Pierre rebate ponto a ponto as críticas feitas pelo procurador da Prefeitura Municipal, Ulisses da Gama, nas redes sociais na semana passada. No curso do processo relativo à análise das contas do Poder Executivo no exercício 2018, que recebeu um parecer contrário do TCE, a Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo entendeu por assegurar a ampla defesa do contraditório ao chefe do Poder Executivo em relação à irregularidade apontada pelo TCE. Nesse sentido, o chefe do Executivo foi notificado pela comissão a fim de que pudesse manifestar a sua defesa.
foi apresentado a ele a oportunidade de manifestá-la de modo escrito e também de modo oral, mediante a apresentação de testemunhas. A Prefeitura se manifestou nesse sentido várias vezes no processo. O Poder Legislativo convocou reunião para ouvir testemunhas numa primeira oportunidade. As testemunhas não compareceram. Numa segunda oportunidade, o Poder Legislativo insistiu com o direito à ampla defesa ao contraditório, abrindo mais tempo para a manifestação escrita e juntada de provas. E assim foi feito pelo Poder Executivo através da sua Procuradoria. Juntaram documentações, fizeram pedidos que foram deferidos pela comissão, inclusive arrolando as testemunhas que queriam ser ouvidas. Essas testemunhas foram notificadas, contudo, novamente não compareceram para prestar os seus esclarecimentos frente à comissão. Ante o exposto, há categórico processo de ampla defesa ao contraditório. Os autos provam isso do processo. Nesse sentido, a Prefeitura insistiu em rejeitar o processo de defesa que lhe estava sendo concedido, a ponto de recorrer a um juízo de plantão, não utilizando a comarca própria e natural, mas um juízo de plantão na cidade do Rio de Janeiro, inclusive colocando no polo passivo o governo do Estado, que não tem nada a ver com a situação das contas, possivelmente para poder justificar esse processo lá na cidade do Rio de Janeiro, em que logrou êxito mediante uma fundamentação a partir de um documento jurídico inexistente. Ou seja, a Prefeitura colocou para o juízo uma fundamentação que não condiz com a verdade processual. Diante disso, o Poder Legislativo, através da sua Procuradoria, recorreu da decisão. Manifestou um pedido de reconsideração à segunda vara civil de Nova Friburgo, para onde foi encaminhado o processo da decisão liminar proferida no Rio de Janeiro, e também recorreu em forma de agravo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nas duas esferas, a Câmara logrou êxito. O desembargador, por exemplo, em sua decisão, manifesta pela regularidade dos ritos do Poder Legislativo, inclusive pela concessão ao amplo direito à defesa e ao contraditório, e sinaliza, inclusive, em relação àquilo que o chefe do Poder Executivo questionou na decisão que ele conseguiu junto à juíza de plantão. O desembargador explica, primeiramente, quanto à questão da relatoria. Olha o que ele aponta. Quanto à primeira das providências, qual seja a escolha do relator, na comissão, não percebo qualquer nulidade no fato de ter se escolhido o próprio presidente, considerando a redação do artigo 34, inciso 7º do Regimento Interno, que lhe defere o poder de avocar as matérias. Algo muito mais significativo do que a simples escolha unânime de seu nome pelos membros da própria comissão que, segundo a ata, se recusaram a assumir o encargo. Então, o desembargador coloca com clareza o entendimento de que a relatoria está totalmente nos termos regimentais. Ele nem precisou citar o parágrafo 1º do artigo 34. Em seguida, combate a questão da colegialidade que teria sido violada. Não foi. O princípio da colegialidade também foi objeto de expressa deliberação, porquanto, conforme reproduzido, a reunião de 16 de julho determinou que o parecer fosse submetido ao plenário da própria comissão, para só então dar-se a elaboração de novo decreto legislativo que aparentemente deverá ser antecedido do exercício de ampla defesa pelo prefeito, o que já foi inclusive deferido. Ou seja, há aqui a confirmação de que a comissão deferiu a ampla defesa e o contraditório dentro da ritualística. Além das testemunhas ouvidas, é evidente que o prefeito poderá juntar todos os documentos que estão ao seu alcance como chefe do executivo, que é sem qualquer dificuldade prática para fazê-lo, o que se mostra absolutamente suficiente, com a única ressalva necessária
de que a elaboração do parecer final pelo relator deverá suceder o contraditório e enfrentar as teses de defesa suscitadas pelo prefeito. Esse já era o entendimento da própria comissão, conforme a respectiva ata. Nesse sentido, após a decisão liminar do excelentíssimo desembargador, a comissão se reuniu e entendeu por notificar o prefeito, mais uma vez, nos termos da própria decisão. Todavia, nesse dia 15 de julho, o que aconteceu? A prefeitura recusou receber o documento legislativo. Seja através do chefe do executivo, impressiona porque antes estava recebendo, seja pela procuradoria do município. O procurador-geral do município, inclusive, determinou a todos os membros da procuradoria que não recebessem qualquer ofício do Poder Legislativo relativo às contas. Quer dizer, uma situação inadmissível, um simples comunicado de notificação para dar cumprimento à decisão foi rejeitado por aquele que tem o interesse de se defender. Isso é uma situação inadmissível frente ao que a Câmara vem assegurando ao Poder Executivo, em especial ao chefe do Poder Executivo, o amplo direito à defesa e ao contraditório. Em relação à questão que vale frisar do recesso legislativo, o Poder Executivo sequer corrigiu ainda a LDO. A Câmara não pode ter o recesso legislativo sem votar a LDO. Ainda assim, preteritamente, em razão da questão da pandemia, o Poder Legislativo entendeu por suspender o recesso nesse ano de 2020, excepcionalmente, e assim o fez. Isso não há qualquer problema, pelo contrário, mostra que o Poder Legislativo está trabalhando. E por último, temos o vereador, presidente da Casa Legislativa, Alexandre Cruz, do Cidadania, que também falou sobre a derrubada da liminar que impedia a votação das contas do prefeito Renato Bravo. Recebemos com muito bom grado. Mais uma vez, a Justiça se faz presente. Essa casa é uma casa de leis, é uma casa que ela respeita a democracia. Não estamos aqui para bater nenhum trave que seja no campo, né, de quedas de braços, mas para respeitar a Constituição e principalmente o regimento e a lei orgânica do município. Então nós recebemos com boas notícias, claro que deturpado por alguns, que lamentavelmente ainda acontece, mas a casa vai seguir agora, após hoje, essa nova votação que vai haver aqui, dessa reformulação, tanto nas datas do horário da Câmara, como também nós não vamos fazer recesso esse ano. Decidimos aqui, por unanimidade, a presidência havia feito esse pedido aos vereadores, que devido a toda a pandemia, tudo que nós passamos, seria impossível agora, inadmissível, né, nós termos recesso parlamentar. Então não teremos. A Câmara continuará trabalhando aí a todo vapor para que se siga essa agenda de tão logo a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa esteja com tudo pronto, possa vir a plenário, maduro o projeto e aí sim votarmos com toda certeza as contas do município, as contas do governo municipal. Eu não acredito, está havendo inversão de papéis aí, quem tem que fiscalizar é o Poder Legislativo, não é o Executivo. O Executivo hoje, o papel fundamental dele, que não tem feito, é executar. Nós vamos cumprir o que manda a lei. Então a Casa está atenta a isso, a nossa Procuradoria está atenta a isso. Houveram várias reuniões essa semana e na última reunião ontem, que houve com a Comissão de Finanças e Orçamento do município, né, que é a responsável por essa pauta, está decidido que nós vamos seguir todo o rito. A Câmara não vai fugir do rito. O rito será observado e cumprido na sua integralidade. Agora, já que a pauta agora foi destrancada, né, como fazer para colocar tudo em dia? A pauta foi destrancada por 5 sessões, seguindo o nosso regimento, né? Então, após as 5 sessões, virá aí em votação, né, toda essa parte que a população tanto espera, que é as contas do prefeito municipal, e aí sim nós estaremos botando aquelas pautas importantes, como a LDO, e também como a questão aí de vários projetos de vereadores, e até do próprio Executivo, que estão para tramitar na Casa e que precisam vir à votação, para que essa agenda não seja atrasada. Sem dúvida nenhuma, nós queremos muito, nessas 5 sessões restantes aqui, colocar toda essa pauta em dia para não atrasar os serviços da Casa. Até porque, vale ressaltar o que eu falei anteriormente, a Casa não vai ter recesso parlamentar. As sessões continuarão trabalhando plenamente nas suas terças e quintas-feiras. Agora, cumprindo a lei orgânica, que é no horário das 9, nós estávamos no horário especial de 10 horas devido à pandemia.
Mas hoje votamos aqui na casa, né, esse novo projeto de regulamentação, fazendo com que a partir de semana que vem as sessões sejam às 9 horas da manhã, como determina o nosso regimento. Os vereadores Carlinhos do Quico e Zezinho do Caminhão apresentaram projetos dando denominações a estradas e ruas do município. Já a Comissão de Apoio aos Servidores da Casa Legislativa apresentou o projeto de lei que autoriza o Executivo a suspender o valor da mensalidade de empréstimos consignados aos servidores ativos e inativos. Nosso aguerrido, incansável servidor público que tem sofrido cotidianamente pelos desmandos do governo municipal, por essa prática extremamente maléfica das intervenções de empresários, de agentes políticos, que aí nomeiam, né, os seus cabos eleitorais para ganhar 5, 6, 7 mil reais, inúmeras gratificações, e o servidor, aquele que estudou, se dedicou, prestou o concurso público, que conquistou a sua posição, vereador Norival, com seus próprios méritos, e às vezes essa pessoa que ganha R$ 848 abaixo do salário mínimo tem que instruir, orientar aqueles que estão aí na função de comissionados ganhando uma fortuna, porque nesse momento são aqueles que ganham menos, aqueles que estão no seu dia a dia enfrentando uma série de dificuldades, entre elas financeiras, que mais precisam aí desse suporte. Então, caberá aí ao Executivo Municipal sancionar essa lei o mais rápido possível e regulamentá-la para que cada um dos nossos servidores tenham acesso. Existem aí discussões jurídicas, mas, conforme já foi dito aqui pelo vereador Joelso Tupotti, a LERJ já aprovou um projeto dessa natureza, a gente já viu inúmeros municípios do país que também o aprovaram, e boa parte deles, a lei foi regulamentada e está em plena vigência. Então, que o Executivo Municipal venha se sensibilizar e colaborar aí com a sua parte para que os nossos servidores, nesse momento tão difícil, esse momento tão atípico da humanidade, de uma crise sem precedentes, eles possam receber, vereador Zezinho, pelo menos aí um pouquinho de atenção por parte do Poder Público Municipal. Nós, como Câmara, estamos cumprindo aí com o nosso dever e esperamos aí que o chefe do Executivo, o prefeito Renato Bravo, faça o mesmo, tá bom? Então, ficam aqui as nossas considerações. Desde já, obrigado a todos aqueles que apartearam, contribuíram com... O vereador Alexandre Cruz apresentou uma indicação legislativa que estabelece a realização de biópsia para pacientes com câncer. Se sabia que tem lá um hospital praticamente com uma obra avançada, que é do Estado. Se nós estamos vivendo a pandemia no Estado, no município aqui que abrange uma região imensa de 12 a 14 municípios, por que não se investiu esses 60 milhões da tenda lá no Hospital do Câncer? E depois ele serviria para o Hospital do Câncer, faria as adequações que tivessem que ser feitas. Mas não, sabe-se Deus por quê, que agora vai começar a aparecer, o governo do Estado opta por fazer uma tenda que já começou errado, porque tinha ali um anexo do ginásio ao lado, que poderia também ter servido para adiantar, mas não, caminharam para o outro lado. Então isso é lamentável e com isso o paciente faz lá, tem o diagnóstico, e leva em torno de 2, 3, 4 meses para fazer a biópsia, atrasando, retardando o tratamento e fazendo com que a doença avance. Vereador, professor Pierre, em seguida, vereador Wellington Moreira, remotamente. Já o vereador Naim Pedro apresentou uma indicação legislativa em que dispõe sobre a flexibilização para a volta das reuniões nas igrejas católicas, evangélicas e demais templos. A indicação foi aprovada por unanimidade. A presente indicação legislativa aí tem por objetivo, né, possibilitar o exercício da fé, né, liberando todos os templos religiosos aí de Nova Friburgo. Embora a flexibilização atualmente está em bandeira amarela, né, é verdade, hoje permite o funcionamento dos templos religiosos e a necessidade de assegurar o direito ao exercício da fé, independente da cor da bandeira. Assim, né, os templos deverão adotar as seguintes medidas:
como o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, que possa funcionar e permitir, né, as pessoas a exercerem sua fé. E sua fé e a sua religião tendo, né, aí, nesse momento, um momento que nós precisamos aí de muita fé. É um momento que, quero dizer, a importância da religião em nossas vidas nesse momento de pandemia. Momento em que as pessoas, né, ficam em casa, sentindo aí a falta de estarem em suas igrejas, né, rezando ou orando por aqueles que se foram, né, por aqueles também que estão hospitalizados, pela saúde e a paz do mundo. Então, por isso entrei com esse requerimento, com essa indicação, com essa indicação legislativa, pedindo aí ao prefeito que aprove, né, essa casa. Tenho certeza e a plena convicção que vai aprovar, aí vai lá para o Executivo. Foi deliberado o projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora que trata das atividades parlamentares nesse período de pandemia. Senhores vereadores, o projeto por si já é explicativo, mas eu quero agradecer mais uma vez a esta casa a compreensão de que, enquanto muitas casas legislativas estão indo na contramão da história, e os senhores têm visto isso pelos meios de comunicação, né, tanto de rede nacional, cidades vizinhas nossas aqui, que a Câmara custou a entrar na engrenagem novamente. A casa, mais uma vez, ela vem com espírito democrático, republicano e, acima de tudo, de respeito à população, junto aos senhores vereadores, de termos a consciência do nosso dever. Então, portanto, aprovado essa resolução, na próxima quinta-feira, como é de praxe em todos os anos eleitorais, pré-eleitorais, a gente vai começar as sessões às 9 da manhã. E a outra situação é a questão de nós não termos aqui o recesso parlamentar no que tange às sessões. Nós continuaremos, como foi feito aqui hoje, todas as sessões seguintes para repor aquelas que não houveram no início principal da pandemia em março, quando houve aí várias... nós não tínhamos ainda, não estávamos preparados naquele momento, e ficamos aí 4, né, ou 3 sessões sem realizá-las. Então vai ser uma recuperação dessas sessões que não houveram, mas, acima de tudo, dar continuidade aos projetos dos senhores vereadores e também de nós votarmos o mais rápido possível. É um compromisso dessa casa, é um compromisso da mesa diretora com as contas do prefeito. Então não tenham dúvida disso, está aqui a comissão representada pelos seus membros, nós vamos seguir o rito. Nós não estamos aqui para fazer cabo de guerra, mas estamos para seguir o rito. Por mais que tentem desmoralizar a casa ou levar informações que não são verdadeiras, né, acaba de chegar agora mais um resultado da Justiça Local, dando parecer favorável a esta casa. Esta casa fez o dever de casa. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar o nosso procurador, juntamente com a comissão e os vereadores que entenderam que a casa, ela não é quintal da prefeitura. Nós estamos aqui para cumprir a nossa Constituição brasileira, a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno. E isso vai ser feito até o final desse mandato de todos nós vereadores, independente da posição de cada um dos senhores vereadores. O que vai vir para plenário, para ser votado, é responsabilidade de cada vereador. Agora, o que vai ser seguido no trâmite legal, nós vamos seguir o rito, como sempre fizemos. O rito será preservado e seguido à risca. Então, eu quero agradecer aí e pedir aos vereadores que a importância da votação dessa resolução é para organizarmos os trabalhos da casa, é para colocarmos a agenda em dia e fazermos com que a população que está lá fora entenda, mais uma vez, a posição desta casa de, sem dúvida nenhuma, resgatar a autoestima do povo friburguense junto ao Poder Legislativo.
Nos breves pronunciamentos, o vereador Nami Nassif agradeceu a aprovação da subvenção à Casa dos Pobres e falou da situação enfrentada pelas entidades. Primeira coisa, eu quero dizer aqui a Vossa Excelência que eu quero agradecer unanimidade dessa casa aqui, todos os vereadores, que nós conseguimos aqui aprovar uma subvenção para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Essa casa aprovou. Nós aprovamos a importância de que até R$500 mil, mas a prefeitura, né, fez um convênio lá, as contas, conseguindo assinar o convênio no valor de R$245 mil. Infelizmente, já estamos lá no 7º mês desse ano. Atrasou um pouco devido a problemas que se tem em relação ao CNPJ da instituição que foi mudado, mas nós conseguimos assinar. Agora nós temos que fazer um trabalho para conseguirmos receber essa subvenção até dezembro, agora do final do ano, que a subvenção é anual. Quero agradecer a casa aqui, eu acho que é um trabalho, tem que ser contínuo, né? Continuar esse trabalho em relação às instituições filantrópicas, tem que ter respeito por elas. Como o Lages também precisa desses recursos, já tinha sido assinado o convênio do Lages, quem atrasou foi a Casa dos Pobres. E eu fico muito preocupado, senhor presidente, senhores vereadores, porque hoje a gente sabe a incerteza que se tem em nosso município, inclusive eu tenho ficado, todas junto com as instituições, de pires na mão, literalmente pires na mão, ali na Secretaria de Fazenda, junto com o secretário, com uma pessoa muito educada, tentando que pague as subvenções, né, das entidades em dia, que consiga pagar. E eu tenho visto que a arrecadação do município caiu assim um negócio assustadoramente, já em torno de 30% da arrecadação do município. E a gente não sabe se vai conseguir pagar a folha de pagamento e pagar essas subvenções. O mais preocupante ainda, é mais sim, vereador Pierre, pode ter falado isso, eu vou ter falado isso aqui à tona novamente. Eu fico mais preocupado ainda, porque as instituições que precisam de subvenção também estão fazendo uma dificuldade, porque elas tinham as doações de muitas pessoas que doavam mês a mês, tanto para Lages quanto a Casa dos Pobres São Vicente de Paula, que se caiu também essas doações. E essas instituições agora que faziam festas, vereador Zezinho, podiam ter bazar para arrecadar recursos, não estão tendo mais. Então a dificuldade financeira está ficando muito grande. Nós temos hoje a Casa dos Pobres, tem uma entidade do Rio de Janeiro, uma entidade em si, que dá um suporte financeiro ainda, mas também não está suportando mais esse aporte para Friburgo, né, para a entidade de Friburgo aqui. E o Lages, para pior ainda a situação, que o Lages não tem ninguém que aporte recursos para eles. Então é uma coisa muito grave. E lá são acolhidos que têm necessidades de medicação, e são caras. Lá tem as alimentações, alguns têm uma dieta da alimentação, tem os cuidadores, tem os enfermeiros, e não sabe o que vai se fazer. Então essa subvenção, eu vou aqui, esse convênio que fez com a Casa dos Pobres, R$245 mil, é uma pequena importância pelo tamanho da despesa que ele tem dentro de um ano. Imagine, Vossa Excelência, que cada acolhido hoje numa instituição dessa, ele tem um custo de R$3.500, vereador. R$3.500. E estão lá que os seus familiares, nem familiares têm. E, infelizmente, hoje, a sociedade em si, a classe política poderosa do poder, não olha as instituições, porque tem um fator ali que se diz o seguinte: quem está ali não volta para a sociedade, não volta a produzir, e pior ainda, não votam, não estão em eleição a ninguém. Então, os políticos hoje, dos poderes, hoje é época eleitoral, preferem pegar os dinheiros, em vez de investir nas instituições, estão investindo em quê? Em obras, asfalto, e ficam lá jogadas as traças. Então é bom que a gente fique alerta. Eu vou pedir a Vossa Excelência aqui, talvez, vamos ter que fazer até o presidente aqui da Câmara, pedir, se tiver essa arrecadação que realmente está caindo, o senhor PR fala que tem até 40% que tem caído a arrecadação do município. Se precisar, que faça antecipação da Câmara para ajudar a pagar essas subvenções. Porque senão, hoje eu digo a vocês aqui, Nova Friburgo precisa mais do Lages e da Casa dos Pobres de São Vicente de Paula do que a Casa São Vicente de Paula e o Lages de Nova Friburgo, porque são 300 acolhidos, são tratados com carinhos, são pessoas que estão ali se dedicando, muitos voluntários, e não podemos perder as instituições. O vereador Cascão do Povo, do Patriotas, falou sobre a atuação da mobilidade urbana no distrito de Conselheiro Paulino, que, segundo ele, tem prejudicado a população. A Secretaria de Mobilidade Urbana foi na Avenida Nossa Senhora do Amparo para inverter lá algumas coisas lá, para mexer. Gente, não tem estudo nenhum, não procura saber dos moradores, dos comerciantes, se aquilo é viável.
se vai ser benéfico para aqueles moradores que ali moram, para aqueles empresários que têm lojas ali. Eles já foram lá, botaram placas lá e querem mudar alguma coisa ali na Avenida do Nossa Senhora do Amparo. E a população lá, a comunidade está reclamando, não aceita. Querem fazer até protesto em relação a essa situação aí da Secretaria de Mobilidade Urbana. Secretário, já passaram 3 anos e 6 meses, o senhor também não mostrou que veio, não é? Porque a maioria dos secretários aí desse governo tem que ser ruim, péssimo, para ser contratado, que aí ele bota nas secretarias. O senhor já veio aqui em Conselheiro, fez aquela lambança nos sinais ali, daquela ponte ali, que vai para a Califórnia ali. Então, mexeu ali nos sinais ali e ficou muito ruim o pessoal que tem carro passar por ali, pela ponte ali. Então, o senhor não tem cronograma, o senhor não tem planejamento, só faz ali no chute, o senhor chuta mal pra caramba, secretário. O senhor, em vez de chegar, vir para Conselheiro, para ajudar a nossa comunidade, a nossa população aqui de Conselheiro, o senhor só veio aqui para fazer coisas que não deveriam ser feitas e prejudicou o pessoal de Conselheiro, que é a comunidade. Então, para o senhor vir para Conselheiro e fazer coisas que não vai ser benéfico para a população, não precisa nem vir. Melhor só ficar aí fingindo que só trabalha, né? Porque só finge que trabalha, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente não viu nada benéfico em nenhum momento para a população. Botou esses sinais aí para multar aí a nossa população, botou os guardas para ficar multando, rebocando aí a população nossa quando para. Em alguns lugares, certo, que tem lugares que não precisa parar, que não podem parar. Mas poderia chegar lá, conversar, pedir para a pessoa tirar, não, eles querem rebocar, vai dar o quê? Lucro para a prefeitura. Então, estou vindo aqui, não mexa aonde que está dando certo, secretário. Fica quietinho, fica. Falta 5 meses para o senhor também sumir da vida pública, tá? Porque o senhor também é igual o prefeito. Não fez nada de bom para a população. Então, o senhor fica quietinho aí no senhor aí, falta 5 meses para acabar esse governo desastroso, pior governo que a nossa cidade já viu. O pior governo. Já na 37ª sessão ordinária foram deliberados um projeto de lei complementar, um projeto de lei e um projeto de indicação legislativa. Todos foram aprovados por unanimidade. O primeiro projeto a ser deliberado foi de autoria do Executivo Municipal, que altera um artigo da Lei Complementar 123. Esse artigo trata especificamente da carga horária de planejadores educacionais, dentre outros cargos da educação. O vereador Zezinho do Caminhão fez um comentário a respeito do projeto. Eu não faço parte do governo em relação a esse projeto, mas a Comissão do Servidor Público foi muito cobrada sobre esse projeto, porque nós votamos um projeto há algum tempo atrás e essa funcionária acabou ficando de fora, né? Ela acabou sendo muito prejudicada. E esse projeto é a correção, né, dessa injustiça que foi feita com essa funcionária. E então ela acionou muito aqui a Comissão de Servidor Público, através da presidência de Johnny, e principalmente eu. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento ao vereador Isaac e ao vereador Márcio Damasio, que nós levamos o problema até a eles, que estavam de posse do projeto, e conseguiu dar um encaminhamento. Então, é muito bacana quando a gente consegue fazer alguma situação dentro da Câmara onde a gente vai fazer que melhore a vida das pessoas, principalmente do funcionário público tão sofrido. Então, eu aproveito para fazer esse agradecimento, né? E é um projeto tranquilo, é só um projeto mesmo para corrigir essa injustiça. Nos pronunciamentos, o vereador Isaac Demani falou sobre um vazamento de esgoto que tem incomodado os moradores do bairro Terra Nova e arredores, lamentando a falta de ação do Executivo e também da concessionária. Com o vazamento de um esgoto ali na rua Maestro Joaquim, na Egele, que é a estrada de Rio Grandina, que vai sair lá no supermercado Serra Azul, que foi construído ali próximo a Maria Tereza, um vazamento de esgoto que está ali perdurando já
há alguns bons meses e nada é feito. Já oficiamos a subprefeitura do Conselheiro Paulino, já oficiamos a Secretaria de Obras, já oficiamos a concessionária Águas de Nova Friburgo. E o esgoto continua correndo, céu aberto, e vai parar lá num ponto de ônibus, próximo à Terra Nova ali. Os carros passam, não é verdade, vereador Alci? Os carros passam, jogam aquela água de esgoto nas pessoas que estão passando pela calçada, que estão no ponto de ônibus, e há uma inércia muito grande por parte do poder público e da concessionária Águas de Nova Friburgo, porque não dão uma solução. A concessionária, na sua posição cômoda, para ela, o que interessa é a população pagar a tarifa de esgoto. A população pagou a tarifa de esgoto, tá bom demais para a Água de Nova Friburgo, porque o resto, que se dane, deixa o esgoto vazar a céu aberto, prejudicando aquela população inteira, uma questão de saúde pública. Aí nós comunicamos, oficiamos algumas vezes a subprefeitura e o Conselheiro Paulino, que nada fez também. Oficiamos a Secretaria de Obras, também nenhuma medida foi tomada, pelo menos no meu conhecimento. Mas a população está lá, mau cheiro de esgoto, todos sendo ali, os carros passam, jogam o esgoto na população que passa pela calçada, que está no ponto de ônibus, e nenhuma solução é dada àquela população. E eu estou cobrando isso. Insistentemente, não há nenhuma ação concreta, nem pela concessionária, que, repito, recebendo para ela está bom demais, porque ela vai falar que, não, aquilo ali pode ser uma rede mista, se for uma rede mista, a responsabilidade é da prefeitura, porque ela conserta, e nós, da concessionária Água Nova Friburgo, ganhamos o dinheiro da nossa população, que é fácil demais cobrar tarifa de esgoto desse jeito, não faz manutenção na rede, e a prefeitura está inerte a isso. E o próximo passo, eu vou denunciar o Ministério Público, que é uma vergonha o que está acontecendo ali com aquela comunidade do Parque Maria Tereza, dos moradores do Terra Nova. Esgoto correndo na pista, a céu aberto. Há quantos meses ninguém toma providência? E não podem sequer falar que não tem conhecimento, porque poderiam ter a cara de pau e falar, nós não sabíamos disso. Não podem. Porque do meu gabinete já saiu ofício para a Secretaria de Obras, para a subprefeitura de Conselheiro Paulino e para a concessionária Águas de Nova Friburgo. O próximo passo é agora. Vou denunciar o Ministério Público e clamar para que eles entrem com a medida judicial obrigando o município e a concessionária Águas de Nova Friburgo a darem um jeito naquele vazamento de esgoto nojento que está acontecendo ali no Distrito Conselheiro Paulino, prejudicando todas essas comunidades. É uma questão de saúde pública, gente. Não dá para aceitar uma situação dessa perdurar tanto tempo. Os problemas podem acontecer. Nós sabemos que muitos deles não vão ter solução imediata. Nós sabemos disso. Mas ali já passou do razoável há muito tempo. Já eram para ter tomado uma providência e não tomaram. Não dá, gente. Tem que se indignar com essa situação, porque é lamentável o que acontece desse descaso com a nossa população. Está lá nosso povo, o Conselheiro Paulino, sempre fala aqui, sempre vou repetir, o coração econômico da nossa cidade, onde se arrecada mais da metade do PIB do nosso município. A arrecadação sai de lá, Conselheiro Paulino. Grande polo de moda íntima, de metal mecânica, de grandes lojas de materiais de construção, onde tem uma concessionária instalada ali, arrecada para o município e não vê o retorno dessa arrecadação em benefício da nossa população. Tem que se atender a nossa população com dignidade. Toda Nova Friburgo precisa, mas lá está um troço escrachado, nojento, esgoto vazando, correndo a céu aberto e nenhuma providência tomada. Vou denunciar o Ministério Público. Hoje, senhor presidente, a minha fala nessa sessão se resume a essa indignação daquela comunidade, Parque Maria Tereza, e do condomínio Terra Nova, que passam por essa nojenta situação de ter um esgoto correndo a céu aberto. O vereador Alexandre Cruz falou sobre o adiantamento feito ao Executivo Municipal a fim de que ele comprasse 5.000 testes rápidos para a Covid-19 e que até agora nada foi adquirido. Eu hoje agradeci a vossas excelências, aos 20 vereadores desta casa, a decisão tomada dessa casa adiantar R$500 mil, vereador Nami,
para a compra dos testes Covid-19, vereador Zezinho. A casa tem feito a parte dela. Agora, nós não podemos, vereador Alcir, como vereadores, o presidente não tem a prerrogativa de fazer um cheque, vereador professor Pierre, e ir ali fora, atravessar a rua e comprar os mais de 5.000 testes que esse montante daria para comprar. Não podemos, a lei é clara. Mas nós temos a prerrogativa, e assim o fizemos, diga de passagem, depois de reuniões que eu passava sempre para vocês, vereador Sérgio Lobac, numa dessas reuniões que eu estava na presidência, ele acompanhou um pouco da reunião com o setor produtivo, com o MP, e foi sugerido por essas entidades que fosse aplicado esse dinheiro na compra dos testes. E o problema é que tem avançado a pandemia no município, e aquelas pessoas, vereador Nami, que menos têm os recursos, que poderiam estar utilizando esses testes, elas não têm o acesso. Então a Câmara fez o dever de casa, senhor prefeito. Nós estamos antecipando R$500 milhão, vereador Guenin, para comprar, a casa está fazendo a sua participação, independente de política. Porque aí, vem outro dia aí, um setor falar assim, vocês não podem aparecer, aqui ninguém quer aparecer, a Câmara está fazendo o dever de casa, essa casa tem economizado dinheiro, nós temos sido coerentes com o dinheiro público, todos os vereadores da casa, todos os funcionários, nós cortamos na carne, nós diminuímos assessores, nós mudamos todo o setor da casa de iluminação para LED, de água, de combustível, enfim, a casa fez o dever, agora quem não está fazendo é o município. Então se a casa não faz nada, fala que não faz, se a casa quer ajudar, vem com conversa fiada que é politicagem, politicagem é uma ova, politicagem quem está fazendo é o governo. Aliás, diga de passagem, a pandemia ajudou muitos prefeitos, nesses últimos meses aí. Estão jogando a coisa por baixo do tapete. Essa é a realidade. Esse presidente sempre teve uma única postura aqui na casa, com o dinheiro público que é aplicado aqui nessa casa. E aqueles que aqui querem sentar, vêm muitas vezes com conversinha, para diminuir repasse, diminuir isso, diminuir aquilo. Isso não resolve. A Constituição é clara. Nós estamos seguindo a Constituição. O vereador Johnny Maicon falou sobre a preocupação quanto à ocupação dos leitos de enfermaria e UTI, associadas às bandeiras classificatórias da flexibilização. Tem sido utilizado como métrica, né, a questão das bandeiras, né, bandeira vermelha, laranja, amarela e verde. Então a gente já está aí há 2 semanas na bandeira amarela, né, ou seja, permite aí com algumas restrições que o comércio funcione, permite aí, por exemplo, que as igrejas retornassem às atividades a partir da última segunda-feira, dia 13 de julho, porém, nesses últimos dias, a gente tem observado algumas questões pontuais, dentre elas, que o Hospital Serrano, por exemplo, diminuiu o quantitativo de leitos. Se diminuiu o quantitativo de leitos, essa métrica é feita pela taxa de ocupação média dos hospitais aqui de Nova Friburgo, automaticamente você vai diminuir essa taxa média e vai comprometer, obviamente, a bandeira da semana. Então, só para ilustrar, infelizmente o município não tem publicizado as informações relativas à taxa de ocupação média das unidades particulares aqui de Nova Friburgo, de sábado e domingo. Mas vamos pegar os últimos 3 dias, só para a gente entender. Destacando que, a partir de 70% da taxa média de ocupação dos leitos de UTI, a bandeira da semana será vermelha. Na segunda-feira, nós tivemos aí a taxa média, tanto do Hospital Raul Sertã, incluindo as unidades particulares, diga-se de passagem. Segundo o entendimento da Defensoria Pública, deveria-se considerar apenas o Hospital Municipal Raul Sertã. Se assim o fosse, vereador Marcinho, a gente dificilmente avançaria para uma bandeira laranja. Nós permaneceríamos aí durante muito tempo na bandeira vermelha, o que impediria que houvesse uma flexibilização, ou seja, continuaria apenas o serviço tido como essencial. Então, na segunda-feira, nós chegamos a 82% de ocupação dos leitos de UTI em Nova Friburgo, de todas as unidades. O Hospital Raul Sertã, 100%.
Na terça-feira, foi para 78,6% de todas as unidades hospitalares, 90% do Hospital Raul Sertã. Na quarta-feira, 67,8% de todas as unidades do município e 70% do Hospital Raul Sertã. Se a gente pegar uma média, vereador Nassif, de segunda a quarta-feira, a gente chega a 76%. Isso significa que, se a gente continuar a essa média, vai chegar na sexta-feira, vai ser publicado aí no Diário Oficial Eletrônico, a bandeira vermelha. Com a bandeira vermelha, não poderá o comércio funcionar. Aí vem mais uma vez o desespero dos empresários e muito mais do que isso, o pânico e o desespero das pessoas aqui da nossa cidade, ao visualizar um boletim de que está chegando próximo aí a 100% de ocupação dos leitos em todas as unidades do município, sejam elas as particulares e o Hospital Municipal Raul Sertã. O vereador professor Pierre criticou a Procuradoria do município em relação às contas do Executivo do ano de 2018. A gente vai lá notificar a prefeitura, escorrega para tudo quanto que é lado lá. É uma coisa do direito que o colegiado entendeu para dar direito a ele. E o procurador, com a cara de pau em vídeo, falar que não teve direito à defesa. Tem que esfregar o processo na cara dele para ele poder ver, se ele é analfabeto. E não leu. Porque ele não pegou o processo aqui para ler. Pediu uma ata que pediu, recebeu. Está lá a defesa, o contraditório, e vai para a rede social para falar que não teve direito à defesa. Que o rito é sumário. Um procurador que vive violando o artigo 209 da Lei Orgânica Municipal, que bem colocou aqui o vereador Zezinho do Caminhão, é um procurador que serve a interesses pessoais e não ao município. Ontem se foi lá, vereador Johnny, um absurdo, foi a servidora efetiva da casa para notificar e entregar um ofício ao prefeito. Não receberam. A servidora teve que fazer no protocolo geral. Foi a procuradoria, não quis receber, um mero ofício. Foi a servidora, de novo, fez o registro de comunicação, foi no protocolo geral. À tarde eu fui lá para bater uma fiscalização. Quem estava lá? O procurador. Eu ouvi a voz dele lá. Aí eu fui em casa fazer um ofício e levar para ele a cópia. Cheguei lá endereçado à procuradoria, senhores vereadores, não era ele não. Veio a ordem do procurador-geral de que nenhum servidor, nenhum membro da procuradoria recebesse ofício da Câmara Municipal. Olha a pilantragem. Achando que é o quê? Que é um rei lá na procuradoria, que pode agir com coação em cima dos servidores? Rejeitando, já não bastasse o embaraço, ato de fiscalização, agora para receber um mero ofício, vereador Naim. Um mero ofício. Depois você dê a Vossa Excelência. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí a procuradoria está rejeitando isso. Aí é lógico, não quer ser notificada para arrumar alguma coisa. Eu passei por isso daqui em 2011 e em 2012, com a tragédia climática. Chegou uma decisão torta lá do Rio de Janeiro, aqui do nada. E sabe-se lá como é que consegue essas decisões, como aconteceu inclusive do juízo de plantão. Aí eu não entendo, porque eu tenho que levantar aqui uma situação grave em relação vou dar um exemplo aqui da Procuradoria com relação à ilegalidade. Eu vou dar aqui o exemplo, vou narrar para Vossas Excelências. No ano de 2014, essa Câmara aqui revogou, a pedido do prefeito Rogério Cabral, a Lei 3.385. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nós vamos ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, em mais um programa inédito para você.